Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem aí. Sejam bem-vindos aí a nossa retorno de aula. Vamos dar continuidade aí a representações gráficas. E hoje a gente vai estar falando para vocês sobre perspectiva. Tá? Então vamos estar mostrando aí sobre a perspectiva. E a gente vai falar aí um pouco sobre figuras geométricas. A gente já falou um pouco nas nossas aulas aí presencial. Tá? Então tem as figuras geométricas planas, aquelas que vocês desenharam lá para mim, um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo, trapézio, né? Losango e pentágono, hexágono. Então todas essas figuras geométricas aí planas, tá? Então a gente tem um sólido geométrico também, né? Que esse sólido geométrico ele vai ter as três dimensões, né? Comprimento, largura e altura, né? Então a gente tem aqui, ó, comprimento, altura e a largura dele, né? Então mostrando as três dimensões aí, tá bom? Dos sólidos geométricos, tá? A gente tem a figura plana e o sólido geométrico. Na perspectiva a gente vai estar usando aí na figura sólido geométrico, tá? Depois a gente tem os prismas, né? Os prismas é um sólido geométrico também, tá? E aí ele tem a base dele, né? Então tá aqui, ó, a base, as faces, né? As faces frontal, lateral, né? E lateral esquerda e lateral direita. E as arestas, né? Que nada mais é do que aqui junto com os vértices, tá? Então mostrando aí os prismas, tá? Então vai se deslocando aí em um polígono, tá? Então é constituído aí desses elementos: base, face, arestas e vértice, tá? Depois a gente tem as pirâmides. Pirâmide na área também é um sólido geométrico, onde a gente tem, né, a base dela, as faces, né, as arestas, os vértices aqui, né, ó, tá vendo, ó, formando-se os vértices, né, aqui é a base, as faces dela aqui, ó, né, as três faces dela, né, o vértice principal e depois os outros dois vértices, tá, formando aqui, ó, tá, então é um sólido geométrico também as pirâmides. As perspectiva geométrica, né, isogeométrica, quer dizer o quê? Mesma, iso quer dizer mesma, métrica medida, então é a mesma medida, tá? Então diferente aqui, ó, do cônico, né, a perspectiva cônica, que não tem a mesma medida, né? Perspectiva cavaleira também não, tá vendo aqui, ó? Agora aqui, ó, na isométrica, ela tem as medidas iguais, então são as mesmas medidas, tá? Então é isso que a gente vai estar traçando aí com vocês, né? A perspectiva isométrica, tá? Dentro do traçado aí. Então vai ter algumas figuras que vão ser isométricas e outras figuras que não, tá? Então aí vocês vão estar de acordo com o tamanho da figura, tá? A gente tem os ângulos, né? Formando os vértices lá, aquilo que a gente já mostrou para vocês, né? É uma figura geométrica formada por duas semirretas, né? Então tá aqui, ó, né? A semirreta e forma a abertura do ângulo, tem o vértice aqui e a abertura do ângulo. Então a gente tem dois lados, né? O lado superior e o lado inferior e a abertura dele. A abertura dele vai ser de acordo com a circunferência, né, de 360 graus, né, ou partes, né, a gente conhecido como graus, né, então cada pontinho é 1 grau, então aqui uma abertura de 0 a 10 a gente tem 10 partes ou 10
graus. Isso aí a gente já viu. Beleza? Os eixos isométricos, né? O desenho da perspectiva isométrica é baseado nessas três semirretas, né? Que tem o mesmo ponto de origem. Então, e formam entre si esses ângulos de 120 graus. Então, a gente parte aqui do centro e as vértices saindo, né? X, Y, Z, cada uma 120 graus, formando 120 vezes 3, 360 graus. Então, forma esses três ângulos. Então, essa é a vértice, a base aí dos eixos geométricos, tá? Então, as coordenadas aí X, Y e Z, tá? Então, a gente vai fazer o traçado de uma vértice, de uma vértice, desse eixo geométrico, a partir dessas três vértices, partindo do centro, que então você vai traçar X, 120 graus, mais 120 graus no Y e mais 120 graus no Z, tá? Essa é a base. Então, a gente tem as linhas isométricas, né? Qualquer reta paralela a um eixo isométrico é chamado linha isométrica. Então, se você pegar aqui, ó, tem aqui o eixo isométrico, né? Y, X, Y, Z. Depois a gente tem as retas, ó. Retas R, que é paralelo, né? Paralelo aqui ao Y. T, que é paralelo, né? A Z. Tá vendo? Paralelo a Z. Então tá aqui, ó, paralelo, uma do lado da outra, lembra? E o U, né? Que é paralelo a isométrica, porque é paralelo ao X, tá? Então, tá mostrando aqui, ó, U paralelo ao X, R paralelo, né, ao Y e T paralelo ao Z, tá? Então, as linhas não são paralelas aos eixos isométricos, né, onde as linhas não são. Então, se você pegar a reta V aqui, ó, você vai ver que ela não é uma linha isométrica, ela não está paralela aos vértices, ó, tá vendo? Y, X e Z, tá? Então, não é paralelo, tá? A reta S está paralelo, né, ao Y, ó, tá vendo? Paralelo ao Y aqui, tá? Então, tem que ser linhas isométricas, elas são paralelas ao vértice aqui, aos Y, X, Y, Z. Beleza? Então, aqui não está paralelo nos vértices aqui isométrico, tá? Então, o centro da origem do vértice, Y, X, Y, Z. E a reta V, ela não está paralela a nenhum dos três vértices. Beleza? Utilizar aí para vocês fazer esses desenhos, o papel reticulado, né? Que eles têm o traçado aí em perspectiva já, isométrica, né? Então você vai usar aí para fazer a mão livre, né? E ele já tem uma rede de linhas que se formam ângulos de 120 graus. Então fica mais fácil para vocês traçarem na hora de fazer os exercícios aí. Então já é um guia, né, para orientar aí o traçado do ângulo correto de uma perspectiva isométrica. Ela tem que ter 120 graus mais no X, 120 graus no Y e 120 graus no Z. Então aí a partir dessa origem você consegue fazer a perspectiva, o desenho, tá? Então aqui traçado de uma perspectiva. Então a gente tem aqui, ó, mostrando o vértice, tá vendo, ó, X, Y e Z, tá? E aí você vai, a partir disso aqui, você vai começar a fazer o desenho, né? Então tá aqui, ó, eu puxo aqui, dentro desse vértice X, Y, Z, né? E você vai puxando através desses três vértices, ó. Então esse aqui seria o ponto de origem, aqui o X, aqui o Y e aqui o Z.
Então, a partir daí, né? Então, a gente chama esse desenho aí de caixa de fósforo fechada, tá? Então, esse é o modelo, tá? Para vocês começarem a fazer o traçado da perspectiva, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ela é dividida, né, em 5 fases, separadamente. Vou estar mostrando aqui para vocês cada uma fase dessa daqui. Então, olha lá. Primeira fase, trace levemente a mão livre, né? Um desenho aí sem medida, né? Então, você vai traçar a mão livre, os eixos isométricos, tá? Indique o comprimento, a largura e a altura. Então, você vai ter aqui, ó, a altura, largura e o comprimento, tá? Lembrando naquelas 3 vértices aí, ponto de origem, então você vem com o X, Y e o Z. Então faça esse traçado aí, tá? Sempre para começar. Na segunda fase, a partir dos pontos onde você marcou o comprimento, a altura, trace 2 linhas, né? Então você tem aqui, ó, comprimento e a altura. E aí você vai traçar 2 linhas, ó, fechando uma com a outra. Tá? Vamos ao encontro aqui, ó. Você descer uma aqui e a paralela aqui, perpendicular aqui e aqui paralela, tá? Assim ficará determinada a face, né? E a frente do modelo, ó, tá? Então tá aqui, ó, né? E aí, na terceira fase, você vai traçar 2 linhas isométricas que se cruzam a partir do ponto onde você marcou o comprimento e a largura. Assim ficará a face superior do modelo, ó. Você vem aqui, ó, você tinha traçado esse, né, na fase 2, e aí você vem, traça aqui, ó, tá? E aí, na fase 4, né, finalmente você encontrará a fase lateral do modelo. Então tá aqui, ó, você vai fechar aqui, você vai puxar aqui através da vértice aqui, e aí você vai fechar aqui, e aí você construiu a caixinha de fósforo fechada, tá? Indicando aí a largura, né? E a altura, a largura e a altura, né? Então você tem aqui comprimento, tá? E a largura dele, e aqui a largura e aqui a altura, tá? Então dá para vocês verem aí que não tem segredo. É fazer fase a fase. E na quinta fase você vai apagar os excessos, né? Você está fazendo isso aqui no papel reticulado aqui, né, tracejado, e aí você apaga esses excessos aqui, ó, tá? E aí você tem a caixinha de fósforo traçada numa perspectiva isométrica, beleza? Então tá aqui, ó, então você vai ver a frente, né, olhando de frente, você vai estar vendo esse desenho aqui, né, olhando o modelo de cima, você vai estar vendo esse desenho aqui e olhando o modelo, né, ao lado. Então você tem lado, cima e frente, tá? Esses 3, lembrando que isso representa o quê? A partir do quê? Das vértices, lembra lá, ó, né? Então vai partir aqui. Vocês vão estar vendo aqui. Olha só, dentro da norma 10.067, né? Que ela faz aí os princípios gerais da representação do desenho técnico, e ela dá um método de projeção ortográfica, né? Então você vai ver vista frontal, vista superior, vista lateral à esquerda, vista lateral à direita, vista inferior e vista posterior, tá? Então vai estar mostrando aí, ó, A, né? Então você tem a vista frontal. B, você vai ter a vista superior. Então, olhando no desenho aqui, você tem todas essas vistas aqui. E aí dá para você desenhar. Então, se você colocar o espelho aqui, ó, você vai jogar aqui, ó, tá vendo? Então, você tem todas as visões aqui, as vistas que a gente fala em desenho, em representação técnica, tá? Em desenho técnico. Isso aqui de acordo com a norma brasileira, né, de normas técnicas, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, tá? Então é a NBR 10067, tá?
Então você tem aqui, ó, se você tiver um dado, né, você vai ter a vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior, tá? Então você tá vendo aqui, ó, essa parte de cima aqui, ó, tá? Aí o desenho tá aqui, ó. Então você vai desenhar o 2 aqui, tá vendo? Aqui do lado é o 1, ó. Então você tá desenhando 1 lá. Aqui você tá vendo 3, ó. Você tá desenhando 3 aqui, ó. Então, posição do observador. Dependendo da posição do observador, você vai ter a perspectiva aqui, tá? Então é isso que a gente vai. Lembrando que a gente tá sempre traçando, ó, no vértice isométrico, né? X, Y e Z, ó. E aí você fecha e desenha, tá? Então é treinamento aí, galera. Então tá aqui, ó, vista frontal, lateral esquerda, né? Então olha lá, posição do observador. Então você tá olhando aqui, ó, 2, aí tá vendo lá, ó, o desenho, ó, 3, tá? E o 1, frontal, lateral esquerda e vista superior. Tá olhando de cima, tá? Tá olhando assim, ó. Então aqui tá o observador, tá? Então dá para vocês desenharem aí, dependendo da posição sua, tá? Do observador. Aqui mostrando, né, o desenho, né? Como a gente, olha só, como você vai estar olhando aqui, ó, na superior, na lateral e na frontal, né? E aí você vai colocar o desenho, ó, aqui no A. Então olha aqui, ó, esse A, você tá olhando aqui, você vai traçar assim, ó, tá vendo? Aqui de cima, ó, você vai estar olhando, você vai vendo superior, você vai estar vendo o B e o C, né? E o E e o D, você tá olhando nessa posição aqui, ó, D e E. Então esses são os desenhos, tá? E aí vários outros formatos dá para você fazer. Então dá para fazer vários formatos. Eu vou deixar para vocês aqui os exercícios para vocês fazerem, né? Olhando aqui superior, frontal e lateral. E aí vocês façam o desenho, tá? E aí vocês vão fazer o desenho, né? Tirar uma foto do desenho. Pode ser numa folha A4 mesmo, tá? Ou no próprio exercício aí que eu vou deixar para vocês. Aqui já está o espaço para vocês fazerem o exercício. Então deixei vários exercícios para vocês irem fazendo aí. Então começa simples e depois vai aumentando o grau aí de dificuldade aí dos desenhos, tá? Mas é tranquilo, ó, tá? Então lembra, tá vendo a posição ali? E aí vocês vão colocar a posição, beleza? Por hoje é só isso daí. Façam a atividade e envie no meu e-mail, tá? Eu vou estar entrando aí na central do aluno, no sistema Moodle, tá? Para conversar com vocês. Qualquer dúvida é só entrar lá no fórum de dúvidas lá na central do aluno, tá? Beleza? Um abraço a todos aí.